pela coordenação da CGTI e vocês não imaginam a satisfação que dá para a gente aqui da CGTI ver esse auditório cheio. Por que eu falo isso? Primeiro, pela importância que as pessoas estão percebendo do que é a segurança da informação. E segundo, porque a CGTI tem como atribuição promover a cultura da segurança. E para a gente promover a cultura, a gente precisa de vocês. Então, essa plateia cheia desse jeito é muita satisfação para a gente, porque vai nos auxiliar numa atribuição que nós temos hoje. Muitas vezes as pessoas acham que segurança da informação, principalmente aqui no INPI, que é uma autarquia que possui dados fundamentais para o país e para a sociedade, e que a segurança da informação se resume a dados corporativos. Mas, na verdade, esses dados são tão importantes, claro, para a sociedade, para nós todos, mas também existem posições e atitudes das pessoas que acabam comprometendo outro bem que nós temos, que também é fundamental, que são os nossos bens pessoais. Então, uma simples atitude nossa compromete não somente dados corporativos, claro, como os dados pessoais nossos. Então, essa palestra, a gente espera que seja a primeira de uma sequência de muitos eventos que a CGTI pretende promover no sentido de dar consciência a todos da importância que é o nosso comportamento diante da informação, e principalmente numa instituição como o INPI. Então, vários eventos que serão promovidos está sob a coordenação do Alessandro, que responde pela coordenação de infraestrutura, e a gente espera e conta com todos vocês para todos os eventos que a gente pretende promover ao longo desse período todo. Muito obrigada, vou passar a palavra para o Alessandro. E olha, muito obrigada pela presença, porque sem vocês a gente realmente não ia conseguir realizar todos os planos que nós temos. Muito obrigada, bom dia a todos. E que tenham um bom proveito com a palestra. Então, bom dia a todos, né? Como a Neuza falou, agradecer uma vez mais a presença de todo mundo, que é a primeira iniciativa que nós temos a partir, né, de divulgar e promover a cultura da segurança da informação dentro do INPI. A partir de 2009, com a nova estrutura regimental, o INPI passou a contar com uma coordenação e uma divisão específica que trata sobre segurança da informação no órgão. Tá? Só que, como a Neuza colocou muito propriamente, a segurança da informação ela não está restrita somente aos dados corporativos, a segurança para saber se uma patente em sigilo está vazando ou não. Ela vai muito além. Ela vai, eu diria que seria 80% dos usuários. Não adianta nós termos aí uma casa trancada e se um usuário dá um clique num link aí mentiroso, alguma coisa, coloca em risco toda a rede, coloca em risco toda a segurança do órgão. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho para vocês hoje. A nossa equipe conta com a chefe de divisão que eu vi, lá atrás, e hoje nós contamos com 3 especialistas que estão ajudando a gente em projetos, na parte mais proativa em termos de segurança. Nós convidamos eles hoje aqui para dar uma palestra, que é o Guilherme, o Bruno e o Marcelo. Tá? Então, falando aqui um pouquinho, apresentando a equipe, né? Falei o nome para vocês. Então, a gestão da segurança da informação, tá? Seriam ações e métodos que visam garantir a integridade, né, dos dados e a segurança dentro de uma organização. Então, seriam procedimentos que tratam sobre gestão de risco, gestão de continuidade do negócio. Então, ela perpassa a questão da informática, da TI. Então, ela está preocupada se em caso de acontece alguma interdição aqui na São Bento, como é que os examinadores de patente vão examinar uma patente? Será que o órgão tem um local, com um computador, com links adequados para trabalhar? Então, a segurança da informação está abrangendo gestão de risco e a própria continuidade do negócio em si. Tá? Bom, e dentro da administração pública federal é uma questão muito particular. Por quê?
porque o INPI, por ser uma autarquia federal, ele está vinculado ao Gabinete da Presidência da República, que é quem dita as questões, as regras de segurança da informação na administração pública federal. Então, o INPI, por ser vinculado ao Ministério da Indústria e Comércio, ele tem que seguir as normas e diretrizes estipuladas pelo Gabinete da Presidência. Eles, no caso, o Gabinete da Presidência da República já tem cerca de 15 normas e 15 instruções normativas que estão tratando questões sobre regulamentação de uso de Facebook dentro dos órgãos, regulamentação acerca de dispositivo móvel, celular dentro das organizações. Então, aí a equipe dentro do INPI, ela procura alinhar dentro das regras estabelecidas pela administração do Gabinete da Presidência. E cumpre destacar que o INPI está trabalhando na reformulação de uma política de segurança da informação que em breve aí está para ser implementada. Tá? Então, o que compete o caso dos órgãos de administração pública federal? Coordenar as ações de segurança da informação, aplicar as ações corretivas e disciplinares cabíveis nos casos de quebra de segurança. Então, hoje, o INPI, assim como os órgãos federais, tem autonomia para trabalhar e para agir em casos de quebra de segurança, tá, dentro da instituição, dos próprios usuários internos e externos. Tá. Os órgãos têm o dever de elaborar um comitê de segurança da informação, constituir o comitê, onde são decididas as políticas, as regras, aquisições que estão falando em termos de segurança, tá, e promover a cultura de segurança da informação. Então, dentro dessa iniciativa do dever de promover a cultura de segurança da informação, é que a CGTI hoje tem trabalhado nessa iniciativa de um ciclo de palestras e ciclo de informativos que vão falar sobre questões relacionadas à segurança. Então, o que seria segurança da informação propriamente dita? Tá? Então, a gente tenta decorar no sentido da dica. É uma dica. Seria a disponibilidade, que é a propriedade que a informação esteja acessível e utilizada sob demanda. Ou seja, aquela propriedade que os dados têm que estar disponíveis na hora que o usuário precisa. Da integridade, eu tenho que garantir que esses dados que eu estou acessando, que os examinadores de patente estão analisando, que as pessoas, o analista está trabalhando, redigindo um despacho, aqueles dados que ele está buscando dentro da nossa rede NPI, aqueles dados estão íntegros, não foram burlados, ninguém está acessando aquela informação que o usuário está executando naquele momento. E a confidencialidade, que ela não seja disponibilizada sem uma autorização prévia do dono da informação. Então o NPI não pode colocar nada para fora que não esteja autorizado, assim como os usuários internos não podem disponibilizar questões que não sejam autorizadas pelo responsável da área. E a autenticidade, que é a propriedade de que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruída por uma determinada pessoa. Então a gente tem trabalhado, principalmente nessa questão de autenticidade, certificação digital. Nós estamos garantindo que aquela assinatura realmente é daquele servidor, daquele usuário que é autêntico, aquele despacho realmente é daquele servidor. Tá? Tem uma outra questão também, que Deus acabou de voltar de Brasília agora, uma notícia fresquinha, que o aumento da fiscalização também tem sido constante, com os órgãos de administração pública federal principalmente. Então o TCU, o Tribunal de Contas, todo ano faz pesquisa junto à CGTI, questionários, perguntas, para saber como anda o planejamento do órgão em termos de segurança. E eles têm auditado e fiscalizado realmente. Inclusive, determinados órgãos, nós temos notícia, os órgãos que não têm uma política de segurança da informação pré-determinada, eles exigem e atrelam a responsabilidade ao responsável da área, por CPF. Então, tamanha a importância que o TCU tem dado a essa matéria. Em um acórdão de 2008, que o TCU publicou, eles colocaram que 64% dos órgãos não tem uma política de segurança da informação implementada. Tá? O INPI está em fase de revisão final
está próximo a publicar essa política de segurança da informação, que não trata somente das questões de TI. É bom deixar claro que ela perpassa as questões administrativas, segurança predial e segurança de informática também. Tá? E aí, no caso, outros dados que não têm controle de acesso, não tem uma área específica de segurança da informação, não utiliza de gestão de mudanças e não adota uma análise de riscos. Mas aí está falando do órgão por inteiro. Dentro da CGTI nós temos uma área, que é a Divisão de Segurança da Informação, que trabalha em gestão de riscos. Então já estamos caminhando nesse sentido, né, das recomendações do TCU. Bom, então os temas que nós escolhemos para a palestra de hoje, tá, são esses aí, são o que nós entendemos ser os mais interessantes nesse momento para a gente startar aí essa conversa, mas nós colocamos aí um questionário de avaliação nas cadeiras de vocês. E se vocês tiverem algumas dúvidas ou sugestões de temas para trabalharmos no futuro, podem ficar à vontade. Se tiver algum tema específico, a gente pode fazer uma palestra só sobre aquele tema, se palpitar muita dúvida, muito interesse do pessoal. E, bom, eu vou convidar aqui os palestrantes, o Bruno e o Guilherme. Eu vou pedir a gentileza que dúvidas e perguntas façam no final, né, da apresentação deles, para que a gente possa discutir amplamente, ok? Obrigado. Bom dia, meu nome é Bruno. Eu gostaria de pedir ao pessoal que está aí no fundo, tem um lugar aqui na frente. Pode vir aqui que é tranquilo. Bom, vamos falar sobre segurança digital. Quer dizer, em que ela se aplica e onde é que você se insere nisso? Bom, você começa a se inserir nisso dentro da sua própria casa. E de que forma? Quando você via, em 1966 tinha aquela série Star Trek, e você assistia o Jornada nas Estrelas, né? Todo mundo queria ter aquele celular do Capitão Kirk, aquele comunicador, e aquilo era um item de paixão das pessoas, todo mundo queria aquilo, e hoje nós temos nossos celulares aí, todo mundo usa o celular em qualquer lugar. Outro filme também que marcou a época foi o 2001, Uma Odisseia no Espaço, que o humano tinha interação com o computador, né? Ele conversava com o computador HAL e o HAL conversava com ele. E isso também já existe. Quer dizer, você já tem uma interação com o computador. Hoje em dia todo mundo tem um computador em casa. Então, a tecnologia, isso era a visão que do passado, que hoje já é uma realidade. E da mesma forma que essa realidade, essa tecnologia cresceu e avançou, a má tecnologia também avançou. Então, como é que a gente vê o presente? Então, é uma apresentação rápida de 4 minutos num vídeo, só para dar uma ideia de como essa tecnologia avançou e nós estamos expostos a uma série de riscos e ameaças.
não sei, muitas pessoas que estão lá no fundo não conseguiram ver direto esse vídeo, mas esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês na internet. E esse vídeo ele mostra o quê? Ele mostra uma série de ameaças. Essas são apenas algumas das ameaças que nós temos. E quando a gente fala em segurança da informação, eu acho que a gente não pode falar somente em segurança da informação dentro da corporação. Eu acho que a gente tem que falar em segurança da informação partindo da sua própria casa. Porque aquilo que você está exposto na sua casa, você pode trazer para dentro da corporação também. Então é muito interessante. Então eu vou passar a palavra para o Guilherme aqui, que vai começar a falar um pouco das ameaças. Bom, bom dia a todos, meu nome é Guilherme. Vou passar para vocês um pouco de conceitos básicos sobre ameaças digitais e como elas surgem e como a gente pode tentar evitar que elas se unam às nossas rotinas, né? Primeira coisa, se vocês pararem para pensar no conceito de vírus, eu tento fazer as pessoas lembrarem do conceito de vírus no sentido biológico, né? Quando a gente vai para o médico, a gente está sentindo alguma coisa, o médico normalmente não sabe o que é, é até uma brincadeira que a gente faz, é sempre tudo vírus, né? O que você tem? Eu tenho uma virose. E as pessoas tendem a ter essa mesma ideia de um vírus digital, né? De uma ameaça digital. Vou tentar passar para vocês que não existe somente vírus, existem alguns conceitos dentro da classificação de ameaça digital, e eu vou tentar passar para vocês os principais tipos dessas ameaças, tá? Não é a intenção da gente passar um conceito avançado sobre isso, mas passar só os principais, os mais conhecidos e os mais comuns da nossa rotina. Bom, o que é uma ameaça? Ou em inglês malware, né? Vocês já devem ter lido alguma vez na internet, alguma matéria com esse nome, malware, né? Vem de malicious software. São programas ou aplicações ou códigos maliciosos que têm como intenção roubar sua informação ou fazer propaganda indevidamente no seu computador ou no seu sistema, ou então destruir a sua informação. Basicamente são essas três ações básicas: destruir ou roubar, ou então fazer propaganda. Tá? Vocês estão me ouvindo? É que eu estou falando um pouco longe do microfone, eu falo um pouco alto, acho que eu vou tirar um pouco o microfone aqui para mim é melhor. Então, ameaça malware é basicamente isso. Tá baixo? Vamos lá. Quais são as formas principais de contágio de uma ameaça digital, né? Mídias móveis, né? Dispositivos móveis, tipo, desde o MP3 player que a gente usa, que se carrega via USB, até o celular da gente, o pendrive da gente, um CD, um DVD, tudo isso pode conter vírus. Tá? A gente citou ali o pendrive, a gente tem aqui nessa foto bonitinha aqui do cara vendendo software pirata na rua. Pessoal, tomem muito cuidado com esses softwares, o barato sai caro. Tá? 90% desses softwares vem com uma surpresinha inclusa, que vocês não sabem o que é. Ou ela está com algum aplicativo de cavalo de Troia roubando suas informações bancárias, ou então divulgando suas informações pessoais para algum site, para algum servidor do atacante. Tá? E-mails, então a gente tem aí muitas infecções vindas através do e-mail, sejam elas dentro do anexo ou contendo um link direcionando a gente para algum site malicioso. Tá? Downloads, tomem cuidado com os downloads de onde vocês fazem esses downloads. Não façam download de um aplicativo vindo de qualquer site. Verifiquem se o site que vocês estão acessando para fazer esse download, se ele é confiável, se tem alguma referência de algum amigo seu, ou então na internet, se ele tem uma divulgação bem difundida no mercado. Tá? Sites falsos, como aqui nessa foto da direita abaixo, que são os famosos phishing. Né? O que é o phishing? O cara pega um site do Itaú, por exemplo, e ele faz um site com a mesma cara, a mesma roupagem do Itaú. Só que aí o nome do site ele registra com L minúsculo Itaú. A pessoa olha, olho nu, ela não vai conseguir identificar de primeiro que o nome está errado. E é nisso que ela cai. Ela acha que está no site do Itaú, ela vai pegar o token dela ali, vai pedir o número do token, ela vai digitar, depois vai pedir o nome do usuário, o nome a senha dela. E esse número do token é válido por 2 minutos após a geração no dispositivo. Então o que o cara faz? Ele recebe automaticamente aqueles dados quando você imputou no site falso dele,
e é o suficiente, 2 minutos são suficientes para ele acessar a tua conta bancária e fazer uma transferência para uma conta de um laranja ou dele próprio, enfim, roubar, propriamente dito, você, né? Roubar dinheiro da sua conta. Não somente com bancos, tá? Isso é aplicável para várias ações, bancos, sites que contêm informações para depois eles venderem para e-mail lists, então eles roubam seu e-mail para depois venderem para uma determinada uma empresa de marketing que quer aquele nicho de mercado, que é contatos daquele nicho de mercado. Existe toda uma máfia por trás disso. Tá? E redes wireless falsas. Pouca gente sabe, mas é uma prática muito comum, infelizmente. Redes wireless com o mesmo nome, por exemplo, você vai num restaurante, e aí você sabe que naquele restaurante sempre tem uma rede wireless ali. Então você acha que aquela rede wireless ali é daquele restaurante, mas não necessariamente aquela rede pode ser daquele restaurante ou daquele empreendimento. É verídico que vários empreendimentos não têm uma rede própria disponibilizada para os clientes de forma gratuita, e as pessoas ao redor desse empreendimento, desse restaurante, criam uma rede com o nome daquele restaurante. Então o atacante está ali do lado, no prédio do lado, e eu tenho um restaurante de comida italiana, por exemplo. Ele cria uma rede wireless com o nome do meu restaurante e disponibiliza ali do lado do meu restaurante. Os meus clientes estão ali, estão comendo no meu restaurante, estão acessando aquela rede. Na verdade, tudo que eles estão imputando dentro daquela rede, tudo que eles estão acessando, está sendo capturado. Senhas, sites, dados pessoais, contas de banco, dados bancários, tudo. Então isso é uma prática muito comum e a gente pode evitar simplesmente perguntando para o dono do empreendimento ou para o garçom se aquela rede realmente é válida, se é deles. Tá? Vamos só voltar aqui rapidinho nos conceitos básicos dos tipos de ameaça. Né? Os mais conhecidos são o vírus, o cavalo de Troia ou o trójano, ou então o adware. Tá? São os mais comuns no dia a dia, tanto em casa quanto no nosso trabalho. Tá? O que é o adware? O adware ele é um programa que, na verdade, ele não faz nada além de divulgar spams dentro do seu computador. Né? Então ele faz propagandas que você não quer, propagandas indesejadas, na tela do seu computador. Elas aparecem repentinamente, sem você querer, e essa é a ideia do adware, né? Fazer propagandas sem a sua autorização. Cavalo de Troia. O que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia, o atacante ele pega um arquivo existente, um arquivo do Word, ou então um arquivo do Excel, ou qualquer arquivo que você esteja enviando para alguém, e ele anexa internamente naquele arquivo, de uma forma mascarada, que a gente não consegue ver a olho nu, um arquivo malicioso. Esse arquivo malicioso, normalmente, ele tem como ação implantar um adware ou implantar um vírus no computador de vocês. Então o cavalo de Troia é como se ele fosse um canal, né? É por onde o atacante consegue chegar até a sua máquina. Tá? E o vírus, que é, propriamente dito, a função de disseminar a destruição do seu computador ou da sua rede, ou então o roubo de informações do seu computador ou da sua rede. Tá? Esses são os principais. E aqui são alguns cuidados básicos que a gente pode ter para tentar evitar esse tipo de ameaça na nossa rotina. Atualização do sistema operacional. No caso do INPI, vocês podem ficar tranquilos que a nossa equipe de TI ela já mantém rotineiramente a atualização do sistema. Tá? Cuidados com anexos e links em e-mails. Como o Alessandro falou, não adianta a gente fechar tudo, mas a gente, infelizmente, depende da ação de cada um de nós. Então, cada um de nós é responsável pelo link que clica, né? pelo cuidado que se tem ao usar a internet e ao usar os arquivos que ele tem ali na rotina dele. Tome cuidado com os sites que você visita. Não saia clicando em qualquer site. Evitem sempre ir no Google para digitar o nome do site que vocês querem acessar. É muito comum um site de phishing capturar acessos através dessa forma. A pessoa quer ir no site do Itaú, ela vai no Google e digita Itaú. O primeiro link que ela vê, ela clica. E quando vai menos perceber, ela já está no site falso, ela já digitou o usuário e senha dela, e é assim que acontece clonagem de cartão, é assim que acontece roubo de informações, roubo de dinheiro, é assim que a coisa flui. Então tomem cuidado, evitem buscar no Google o site que vocês conhecem, digitem, é um pouco chatinho, mas prefiram a digitação manual. Varredura periódica em todo o computador. Mais uma vez, como eles falaram, não adianta a gente fazer isso, a gente faz isso aqui no INPI, mas não adianta vocês não tomarem esse tipo de cuidado na casa de vocês, porque a gente está fechando a nossa rede aqui, mas infelizmente a máquina de vocês pode estar infectada. Se vocês não tomarem esse tipo de cuidado na máquina própria de vocês, na residência de vocês, vocês vão
incluir um vírus na máquina de vocês, vai passar para o pendrive de vocês ou para o CD que vocês gravaram e vai trazer para a empresa. Tá? Então, varredura em todos os dispositivos móveis. Sempre que vocês pegarem um pendrive que não é de vocês, que algum amigo chegou, algum colega de trabalho chegou para te passar algum dado, evitem de sair abrindo o arquivo direto. Botem o pendrive no computador e façam uma verificação manual com antivírus. É só clicar com o botão direito em cima do pendrive e mandar fazer uma varredura manual. É simples, não demora nem 2 minutos e vocês garantem uma segurança maior, com certeza. Tá? Atenção ao baixar os programas, como eu já falei, cuidado com os sites falsos, cuidado com os programas que vocês baixam, tá? Cuidado com as redes gratuitas e mantenham o antivírus atualizado. Só uma pergunta que todo mundo costuma fazer pra gente, é assim, mas em casa eu não tenho antivírus pago. É seguro eu utilizar um antivírus gratuito? É seguro. A gente, como analista de segurança, a gente não pode dizer para vocês que é inseguro. É seguro. Porém, eu gostaria de passar para vocês qual é a diferença do antivírus gratuito para o antivírus pago. Né? Não é de função. Normalmente ele tem a mesma função que o pago. O problema é que, por exemplo, um vírus foi lançado hoje nos Estados Unidos. Esse vírus ele se dissemina dos Estados Unidos para todo o continente americano, para a América do Sul, em aproximadamente uma semana, por exemplo. Então a gente tem uma semana de gap ali para aquele vírus praticamente se disseminar para todo o continente. Né? E quando um vírus desse tipo é lançado e identificado, a primeira coisa que as empresas de antivírus fazem é lançar uma vacina, ou seja, uma atualização para se proteger contra esse vírus novo. Né? E essa atualização normalmente é feita diariamente pelos mantenedores dos sistemas de antivírus. Quem tem a versão paga, felizmente vai pegar essa atualização no momento que ela foi lançada. Quem tem a versão gratuita normalmente só pega isso com um gap de uma semana. Eles lançam uma atualização semanal para quem tem o sistema gratuito. Então essa que é a desvantagem. Infelizmente o software gratuito ele não provê a proteção imediata contra uma ameaça que foi lançada no mercado agora. Tá? Mas ele funciona. Não precisam ficar tão preocupados dessa forma. Fala um pouco sobre vírus de dispositivos móveis e celulares. Né? Bom, aqui é uma matéria de aproximadamente 1 ano atrás, que saiu no Jornal Extra, de novembro de 2011, que fala sobre o aumento para ameaças em dispositivos que usam Android, que é o sistema operacional mais utilizado hoje no momento, né, para dispositivos móveis. Isso é de 1 ano atrás, gente. Então, se vocês pararem para ter uma noção, de 1 ano para cá, com certeza isso aumentou bastante. Então, assim, a gente tem um aumento frequente de ameaças sendo disponibilizadas para esses dispositivos, tanto de roubo de senhas, quanto de roubo de informações pessoais para divulgarem, quanto de destruição dos próprios aparelhos. Tá? Às vezes o aparelho está lento, meu celular está lento, o que está acontecendo? Verifiquem com um antivírus confiável, ver se não tem nenhum mal no sistema, porque provavelmente tem alguma coisa ali. Tá? A gente tem muita gente falando, não, mas o Android tem muito vírus, mas o Symbian e o BlackBerry, ou então o iOS da Apple, que é usado no iPad ou no iPhone, não tem vírus. Não, mentira. Tá? Existem sim vírus para esses dispositivos e bastante. Aqui é uma pequena tabela que a gente trouxe para mostrar para vocês alguns vírus para Symbian, por exemplo. Aquele que está circulado em vermelho ali, FlexSpy, se não me engano o nome dele. Ele especificamente ele tem essa característica de roubar dados pessoais seus e jogar para um endereço que só o atacante tem acesso. Tá? Aqui é um caso de vírus para iPhone, que pode infectar o iPad também. Então, assim, é mais uma prova de que existem sim vírus para iPhone e para iPad, não é 100% seguro, nenhum sistema é 100% seguro. Tá? Essa matéria também é de 2010. De lá para cá, a gente teve vários casos de softwares, inclusive, que foram lançados na loja de aplicativos da Apple com vírus embutido. Né? Então, depois disso, a Apple passou até a tomar um cuidado um pouco maior. Quais são os cuidados que a gente pode ter com os nossos aparelhos móveis, né? Com os nossos telefones, com os nossos iPads, para evitar isso? Mais uma vez, não conectem seus aparelhos a redes desconhecidas. Isso vale para telefone, para tablet, para computador, para notebook. Verifiquem se aquela rede é de fato verídica, né? Se é do local que você está. Não baixe aplicativos de fontes duvidosas. Eu vejo muita gente que tem um iPhone aí craqueando o telefone, né? Ou seja, desbloqueando o telefone para poder instalar qualquer aplicativo pago de forma gratuita. Gente, na característica da segurança, isso é coisa
mais absurda que existe. Por quê? Porque você não sabe quem está disponibilizando aquele software. Pode ser um cara lá na China que está disponibilizando aquele software, você está baixando direto da casa dele aquele software, e está com milhões de infecções e códigos maliciosos para te roubar senhas, roubar dados, ou até mesmo danificar o seu aparelho. Tá? Bluetooth também é importante. Tomem cuidado com o Bluetooth, tentem manter ele desativado sempre quando não estiver em uso. Existem muitas técnicas de invasão em dispositivos móveis através do Bluetooth. Tá? E o Bluetooth é uma tecnologia muito inferior ao wireless, né, ao Wi-Fi, do ponto de vista técnico. Então ele é muito mais suscetível a falhas e vulnerabilidades. E instalem sempre um antivírus no seu celular ou no seu tablet, sempre, seja ele Android, seja ele Symbian, seja ele BlackBerry ou iPhone, sempre mantenha um antivírus instalado. Tá? Bom, aqui eu vou passar a palavra para o Bruno, ele vai falar um pouco para vocês sobre engenharia social. Daqui a pouco eu volto para falar sobre outro assunto com vocês aí. Bom, gente, vou falar sobre engenharia social e o que é engenharia social. Bom, engenharia social, na verdade, ela compreende a inaptidão das pessoas de acompanhar os avanços tecnológicos. Então, um engenheiro social utiliza de aspectos comportamentais, psicológicos, perfis das pessoas para conseguir uma informação e com essa informação efetuar aquele intento dele. Quer dizer, ele utiliza então vaidade, autoconfiança, formação da pessoa, qualquer tipo de informação que ele consiga captar de você para que você acabe revelando algum segredo para ele. E aí ele consiga invadir o seu espaço, a sua rede. Bom, um caso de engenharia social bem conhecido é a famosa carta. Muitas pessoas receberam essas cartas que se pareciam ser da Receita Federal. E na verdade não eram. Isso era uma tentativa, isso é uma engenharia social. Eles utilizam a logomarca, o nome da Receita Federal e exigindo que as pessoas acessem um link específico. E assim que você acessa esse link, um código malicioso é baixado automaticamente no seu computador e executado começa a roubar informações do seu computador. Suas senhas, seus dados pessoais, ou seja, pode utilizar o seu computador como um computador zumbi para ainda disseminar mais ainda essa praga de vírus. Né? Um outro caso também agora de 2012, golpe via telefone. O engenheiro social utiliza a sua credulidade. Então, nesse caso, foi uma senhora de Minas Gerais que recebeu uma ligação se dizendo ser do banco dela, que ela tinha pontos a resgatar, créditos a resgatar pelo cartão de crédito dela que ela usava. Que ela poderia converter isso em dinheiro para a conta dela ou em passagens aéreas. Ela preferiu o dinheiro. A pessoa que estava falando com ela, então a senhora me passa o número da sua conta. Ela passou, me passa a senha. Ela passou. Em menos de 2 minutos ela perdeu R$4.000. Isso acontece. E com as pessoas idosas, então eles se aproveitam muito dos idosos que não tenham essa malícia, e principalmente essa malícia em tecnologia. Né? Outro caso de engenharia social foi uma menina que foi detida, né? Menor não é preso, é detido, por tentar extorquir dinheiro de um empresário paulista. Essa menina ameaçava esse empresário de sequestrar a filha desse empresário. E ela conhecia os hábitos dessa menina, ela sabia quem eram os amigos, onde essa menina frequentava, qual era o seu colégio. E como é que essa garota chegou a essa informação? Através do Facebook. Quer dizer, através do Facebook ela levantou a vida dessa menina inteira, levantou quem era o pai e aí sim começou a tentativa de extorsão ao pai. Só que, como ela era amadora, ela conseguiu, se deixou rastrear, quer dizer, através do número IP dos e-mails dela, a polícia conseguiu chegar até ela. E mesmo quando ela foi detida, ela não demonstrou nenhum arrependimento do que fez.
Um caso interessante que aconteceu também com engenharia social foi os dados do LinkedIn que foram vazados para a rede. Quer dizer, eu uso o LinkedIn não tem grande informação minha. Bom, depende. Muitas pessoas têm o hábito de usar a mesma senha para tudo. Quer dizer, o seu login no LinkedIn é normalmente o seu e-mail. E sua senha normalmente é a mesma do e-mail. Quer dizer, se esses dados vazaram, essas pessoas que fizeram se vazar podem ter dado acesso ao seu e-mail para qualquer um. Então, quem não sabia dessa notícia e tem o LinkedIn, por favor, troque a senha, que esses dados realmente vazaram. E não utilizem a mesma senha para todos os acessos que você tem. Bom, uma característica que o engenheiro social usa, ele utiliza as suas fotografias, que estão postadas no Facebook. E o interessante disso é que muitas pessoas não sabem que a fotografia normalmente não leva somente a informação do que está ali na foto, ela tem alguma coisa por trás. Quando você usa seu aparelho celular para tirar uma fotografia, a maioria dos aparelhos hoje já conta com GPS. E se uma opção de georreferenciamento estiver ligada no seu computador, no seu celular, a latitude e a longitude vai junto dessa foto, sem você saber. Quer dizer, qualquer um pode baixar essa foto e, analisando essa foto com um software específico, ele consegue saber exatamente onde essa foto foi tirada, com uma diferença de 3 a 5 metros. Quer dizer, você postando uma foto, churrasco na minha casa, e a georreferência estava ligada, qualquer engenheiro social vai saber exatamente o endereço da sua casa. Outra coisa que eu acho perigosa, mas as pessoas gostam muito de usar, é o check-in do Facebook, né? Quer dizer, você vai a um lugar, fez o check-in, você vai a outro lugar, fez o check-in. E isso o engenheiro social usa muito para saber os seus hábitos, para saber onde você vai. E quer dizer, se você, aí o intuito da pessoa é assaltar a sua casa ou te sequestrar, ele já conhece os seus hábitos aí, sabe que toda terça-feira você vai para a ginástica em tal horário, ou que todo sábado você vai para determinado bar. Quer dizer, as pessoas se expõem à toa. Eu acho essa opção check-in muito perigosa e uma ferramenta poderosíssima para o engenheiro social. Bom, e como é que a gente se previne um pouco da engenharia social? Primeiro, encarando a engenharia social como um ataque meramente cibernético. O engenheiro social ele utiliza, como eu falei, de todos os meios para conseguir chegar às suas informações. Ele utiliza cartas, ele utiliza e-mails, ele utiliza o que ele tiver à mão. Ele é o famoso golpista. Bom, cartas e e-mails são armas, né? Não adicionar conhecidos recentes ou aqueles caras que vocês conheceram ontem. Me adiciona no seu Facebook. Adicionei. O engenheiro social ele é sempre simpático. Então aquela pessoa que você acabou de conhecer, já incluiu na sua rede social, ela vai ter acesso a informações de seus parentes, vai ter de seus hábitos, da sua família, quer dizer, tudo porque você tem isso no seu Facebook e você abriu isso para essa pessoa. Ela pode se aproximar de você exatamente para conseguir esse tipo de informação. Bom, suas fotos pessoais, como eu mostrei anteriormente, são fontes de informação, tanto pelo conteúdo da foto, como pela latitude e longitude que pode estar inserida na foto. Suportes técnicos não solicitados. Quer dizer, ligam muitas vezes para as pessoas, olha, aqui é da Velox, ou é da Oi, ou é da GVT, nós estamos verificando uma instabilidade no seu aparelho, no seu roteador. A senhora pode ler o número que está em cima do seu roteador, que normalmente é a senha do seu wireless. Quer dizer, aí você, lendo isso para a pessoa, você deu acesso à sua rede de casa para o engenheiro social. Visitas técnicas não solicitadas também. É aquele cara que aparece do nada, bate na sua portaria e fala, não, é da Oi, vem ver, parece que está dando problema no seu roteador. Bom, se você não solicitou,
não deixe nunca uma pessoa dessas entrar na sua casa. Bom, pesquisadores de rua, muitas vezes o engenheiro social se faz de pesquisador para conseguir certas informações. Quer dizer, não é que todos sejam, mas você já olha com uma certa desconfiança de pessoas perguntando informações na rua. Um dos golpes é aquele que você vai entrar no cinema, você vai desligar o seu celular e sempre tem um pesquisador do lado de fora do cinema perguntando dados pessoais e no fim acaba perguntando seu telefone ou o seu nome completo. Com seu nome completo já é mais fácil encontrar onde você mora e aí podem tentar fazer um ataque de engenharia social naquele do falso sequestro. Você está no cinema, seu celular está desligado e a pessoa tenta extorquir uma pessoa da sua casa falando que te sequestrou. Bom, instruir seus funcionários sobre o engenheiro social. O engenheiro social é sempre simpático. Então, você tem que atender as demandas ou atender as ligações sempre tendo uma certeza de com quem você está realmente falando e não simplesmente acreditando no que o outro vai falar do outro lado. E desconfiar sempre de brindes e presentes. Muitos brindes e presentes trazem surpresas inesperadas. Seja lá, você ganhou um CD de demonstração de um software ou você ganhou um mouse, nada vem de graça hoje em dia. E limitar ao máximo as suas informações em rede social. Eu acho que a rede social é excelente, eu encontrei muitas pessoas que eu não via há muito tempo na rede social, mas eu procuro expor o mínimo possível da minha vida pessoal na rede social. Bom, o Guilherme, vou passar para o Guilherme agora que ele vai falar sobre falsos e-mails e características dele. Bom, pessoal, voltando sobre aquela questão do e-mail falso que eu citei no começo da apresentação, aqui a gente vai apresentar alguns casos de exemplo, tá, de e-mails com phishing e e-mails direcionando para aplicações maliciosas também. Tá? Aqui é um exemplo do famoso e-mail do imposto de renda, tá? O fisco alertando a todos que eles não enviam nenhuma notificação por e-mail para ninguém, para nenhum cidadão. Tampouco pedem para ela clicar em algum link para atualizar dados ou para consertar alguma coisa. Normalmente, eles se comunicam com as pessoas somente através de carta e nessas cartas eles também não dizem motivo. Normalmente eles falam para você comparecer à Receita para legalizar a sua situação. Tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de e-mail, não abram esse tipo de e-mail. Esse aqui é um exemplo de um e-mail que a gente recebeu da Receita Federal. E dentro desse e-mail ele continha um anexo, né, que era um link. Esse link apontava, estranhamente, para um site que não é da Receita, obviamente, né, htvina.com.vn, do Vietnã. Então, ou seja, é um site vietnamita que com certeza não está querendo ajudar vocês. Analisando o corpo desse e-mail, ele foi enviado visualmente por esse endereço, né, o Santander@unificação, ou seja, Santander enviando e-mail da Receita Federal apontando para um link que está no Vietnã. E analisando mais profundamente ainda esse código desse e-mail, a gente viu que, na verdade, esse e-mail do Santander era uma máscara, né? Ele estava mascarando o e-mail real, que era esse aqui, nobody@server.mysharemarketing.com.au, ou seja, Austrália. Então é um e-mail que foi enviado da Austrália, te redirecionando para um link do Vietnã. Essas são algumas técnicas que os hackers utilizam, né? Normalmente ele nunca vai tentar te atacar através de um único servidor em um único local. Ele sempre invade um servidor, desse servidor ele bota um link para outro servidor que está em outro país, e assim, por conta das falhas nas leis e da falta de integração das leis internacionais, ele consegue se proteger caso alguém chegue à conclusão de quem é ele de fato. Então, por mais que você descubra que o cara é um australiano que criou um link lá no Vietnã, a lei da Austrália não vai estar em contato com a lei do Vietnã para poder legalizar, sancionar a prisão dele, por exemplo. Esse aqui é um falso e-mail do Banco do Brasil, né? A gente olha, foi enviado pelo relacionamento@bb.com.br, bacana. Só que lembrem-se daquele caso que eu mostrei para vocês aqui. Não necessariamente o que aparece escrito como remetente é de fato o remetente real. Ele pode estar mascarando ali um endereço lá da Austrália, do Vietnã ou da China.
Então não confiem só pelo endereço do remetente. No Brasil, e como todo spam, ele sempre tenta coagir a pessoa, né? Se você não fizer isso, tal coisa vai acontecer com você. Se você não clicar, sua conta será bloqueada. Se você não encaminhar para 10 pessoas, seu computador se auto-explodirá em 5 segundos. É sempre alguma coisa desse tipo. Tá? E sempre contém um link, mais uma vez, que é o famoso link apontando para o site malicioso, né? Para o phishing. Né? Nesse link, nesse caso aí, pedir os dados bancários da pessoa. Digite sua agência, sua conta, sua senha, seu número tal do cartão de senha. A gente já tem alguns casos relatados que aquele cartãozinho de senha que alguns bancos têm, existem pessoas que já digitaram todos os números um a um daqueles cartões de senha dentro de um site malicioso, achando que realmente o banco estava pedindo aquilo para elas. Ela foi digitando, número 1 equivale ao 30, número 2 equivale ao 70. Ela foi digitando um por um até acabar o cartão. Ou seja, o cara tinha faca e o queijo na mão para roubar o que ele quisesse, dela a hora que ele quisesse. Né? Então esse é um cuidado básico. Aqui um exemplo que foi enviado também para o INPI, é um exemplo recente, não sei se alguns de vocês receberam. A gente estava tendo uma enxurrada de spams de um órgão federal também. E esses e-mails eles eram enviados como se fosse uma pessoa do INPI, em alguns casos. Em outros casos, como se fosse uma pessoa do próprio ministério, né, do próprio órgão em questão. Ele foi enviado como se fosse o suporte do INPI, o suporte técnico do INPI, entrando em contato com o usuário, dizendo que a conta dele, que a cota dele de e-mail estava acabando, estava estourando. E pedindo para que o usuário atualizasse os dados para que essa cota fosse aumentada. Gente, isso não existe, isso não é uma ação do INPI. Tá? Apesar de, infelizmente, aparecer @INPI, como a gente falou, isso aí é uma técnica utilizada lá fora para mascarar o endereço real do remetente. Então, se vocês estão na dúvida, receber um e-mail desse, recebi uma ligação do suporte, eu recebi um e-mail do suporte dizendo para eu atualizar meus dados, ou então para dar alguma informação minha. Gente, não respondam, simplesmente façam o seguinte, liguem para o suporte e perguntem se esse e-mail de fato é proveniente do helpdesk do INPI. Tá? Na dúvida, deletem. Nunca façam nada na dúvida, nesse tipo de caso. Endereços estranhos são comuns, como eu mostrei, coisas que não são vindas de origem do nosso país, ou então que mesmo são do nosso país, mas com nomes que não têm a ver com o assunto referido. Tá? Hospedagem gratuitas, normalmente vai ser muito difícil vocês verem uma empresa legítima utilizando um site hospedado no hpg.ig.com.br, por exemplo. É difícil, existe, mas empresas micro e são uma minoria no mercado. Vocês nunca vão ver casevideo.hpg.com.br. Normalmente é casevideo.com.br. Tá? Pedido de divulgação, eles sempre tentam pedir para você espalhar esse e-mail, porque é nisso que eles ganham, a disseminação daquele e-mail falso. E acreditem, muitas pessoas espalham. Tá? Oferta válida somente pela internet. Normalmente, quando vocês receberem um spam, um e-mail, né, de algum... Pode até ser um e-mail válido, um e-mail do Submarino, por exemplo. Eu recebo todo dia, porque eu sou cadastrado na mail list deles. Normalmente, eles botam uma promoção. A promoção relâmpago, tá, compre um ventilador de teto por R$5. Beleza. Pô, que legal, R$5, vou comprar. Cara, ele vai te direcionar para um link e ele também vai te dar um telefone de contato para você comprar ou tirar dúvidas pelo telefone do saque deles. Vai ser muito difícil você ter uma empresa legítima que não bote um telefone de contato além do e-mail ou além do site que está sendo divulgado ali naquela oferta. Tá? Na dúvida, mais uma vez, entre em contato com a empresa por telefone e verifiquem se aquele e-mail é válido. Tá? E erros de português. Isso tem evoluído, tá? Isso tem evoluído muito. Os spams hoje em dia eles não estão mais com erros tão grotescos quanto antigamente, mas a gente ainda encontra bastante. Encontra bastante errinho. Por quê? Porque muitos desses sites falsos, então desses e-mails, eles são criados lá fora por uma pessoa que não fala a nossa língua e ela traduz normalmente esse texto num tradutor automático. Então muitas vezes fica sem concordância verbal correta, ou então com um erro de acentuação, um erro de português, tá? Isso é muito comum. E os cuidados e recomendações mais básicos, né? Não abre e-mails desconhecidos. Se você não conhece aquela pessoa, não abre aquele e-mail. Se você conhece, mas não estava falando sobre aquele assunto com aquela pessoa, por exemplo, eu sou da segurança da informação. Se eu passar um e-mail para vocês, pedindo para vocês atualizarem o cadastro para um sistema financeiro, não vai fazer sentido. Vocês nunca teriam uma conversa comigo no sentido de falar sobre área financeira. Então, assim, por mais que você conheça a pessoa, valide se aquele assunto que ela está te chamando naquele e-mail é proveniente realmente de alguma coisa que você tem envolvido
com ela, de alguma conversa que você teve, alguma reunião, então algum assunto que você sabe que realmente ela pode estar envolvida contigo. Nenhuma instituição vai te solicitar senha. A solicitação de senhas ela não é uma prática comum por nenhum órgão, por nenhuma empresa privada nem pública. A senha é pessoal e intransferível. Na pior das hipóteses, quando o suporte vai precisar da sua senha, ele vai entrar em contato contigo para que você digite a sua senha manualmente, ou então ele vai te pedir autorização para trocar a sua senha temporariamente, para ele realizar alguma manutenção, e depois ele te libera essa senha para você trocar por uma senha que só você saiba. Tá? Verifique sempre com o antivírus os arquivos que você baixou desses e-mails ou desses sites. Então, alguns cuidados básicos que são arquivos executáveis em anexo nos e-mails, não abram um .exe da vida dentro do e-mail. E se alguém que você não conhece te passou um .doc ou então um XLS, cuidado, né? O Word e o Excel eles trabalham com macro. O que é um macro? Ele habilita que aquele arquivo execute um código dentro do teu computador. Isso acontece muito em Windows. Então, se você não conhece aquela pessoa, evite de sair abrindo esse XLS sem pelo menos verificar ele antes com o antivírus. E caso você receba um spam, que você viu ali que, pô, isso aqui é um spam, com certeza, encaminhe para o nosso e-mail de contato que é o abuse@npi.gov.br. Tá? A gente tem uma equipe que recebe esses e-mails e trata isso diretamente com o nosso provedor de firewall e anti-spam. Tá ok? Bom, o Bruno vai dar continuidade aqui. Daqui até o final vai ser com ele. Agradeço a vocês aí pela presença. E qualquer dúvida, no final a gente está disponível para tirar com vocês aí. Tá? Só um minutinho. Gente, falar um pouquinho de criptografia é rápido, mas eu acho a criptografia uma ferramenta muito importante para quem deseja um sigilo da sua informação. Então, o que nós temos aqui? Quem viu o filme Código da Vinci é aquele Cryptex, que era um equipamento que você... Desculpe interromper um minutinho aqui. É bom ver todo mundo interessado em discutir segurança digital. A gente está vivendo um momento difícil. Mas eu queria dizer para vocês que o Instituto vai dar todo o apoio e vai tomar todas as providências que forem necessárias para a gente resolver o problema. Eu acho que vocês podem ter confiança de que a administração vai fazer tudo o que precisa ser feito. Eu realmente queria pedir de todos o empenho para que a gente mapeie o problema da melhor maneira possível, para a gente evitar que aconteça de novo isso que foi muito desgastante para nós. Foi desgastante para o Instituto e para as pessoas. Vamos tentar, com a ajuda de profissionais experientes, com a ajuda de empresas que a gente possa vir a contratar para isso, resolver o problema da melhor maneira possível. Você mesmo aqui falou alguma coisa? Não, eu já conversei com eles no começo, mas no encerramento a gente fala. Então é isso. Eu gostaria muito, Deus, que vocês dessa reunião pudessem tirar depois para a gente um relatório para apresentar para a diretoria. Tá bom? Inclusive a gente distribuiu os papéis para sugestões e dúvidas, temas que eles queiram tratar melhor. Tá bom. E eu acho que isso vai ter uma sequência bastante boa, especialmente com o ingresso de servidores novos para a área da CGTI. Acho que as pessoas sabem que a CGTI vai ser uma das áreas mais bem aquinoadas. Né? Eu devo dizer que nenhuma área do NPI vai receber nesse primeiro concurso todo mundo que deseja. Mas a situação da CGTI melhora muito. Isso não fica definitivamente solucionado, pelo menos melhora muito. Com um ingresso de 25 servidores. Enfim, alguma coisa entre 20 e 25 novos servidores para a CGTI, que já deve melhorar bastante a situação. Então é isso. Ok, um abraço para vocês, bom trabalho. E a gente está, contem com a gente para qualquer coisa que vocês entendam que a administração deva fazer para ajudar nessa tarefa e nas demais. Obrigada. Bom, gente, continuando. Essa é o Cryptex, né, que vocês viram no Código da Vinci, que você teria que formar a palavra para retirar de dentro do Cryptex a mensagem. Caso você quebrasse esse aparelho, ele destruía a mensagem dentro com um vinagre. E o outro aparelho foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, é a máquina Enigma, e ele equipava os submarinos U-Boat. E
era uma criptografia forte que os americanos custaram muito para conseguir quebrar. E só conseguiram quebrar depois que eles conseguiram capturar um submarino alemão inteiro. E aí sim eles tiveram acesso a essa máquina e os cientistas conseguiram quebrar o código. Bom, o que é a criptografia? A palavra criptografia vem do grego, então cripto é escondido e grafein é escrita, ou seja, escrita escondida. É você transformar um texto plano, legível, em algo ilegível, onde somente aquela pessoa que é o destinatário daquela informação tem o código para conseguir transformar essa informação em legível novamente. Essa é a finalidade. E qual a vantagem da criptografia para a gente? Bom, segurança em caso de não autorizado, ou seja, se você tem um equipamento criptografado e a pessoa conseguiu acesso a esse equipamento, ele estando criptografado, a pessoa não vai conseguir tirar nenhuma informação dali. No caso, o seu celular ou o seu notebook, se for roubado e ele estiver criptografado, tudo bem, roubaram, você perdeu as informações, mas ninguém vai utilizar nenhuma informação que está dentro daquele computador, dentro daquele celular. E em caso de espionagem também, mesmo que roubem o arquivo seu criptografado, não vão conseguir de forma nenhuma ter acesso à informação dentro desse arquivo. Um caso de criptografia bem inteligente, eu não vou discutir se ele era culpado ou inocente, apenas vou dizer que ele tinha uma boa assessoria de TI que o auxiliou. Foi o caso do Daniel Dantas naquela Operação Satyagraha. A Polícia Federal apreendeu os computadores do Daniel Dantas e ele tinha uma boa assessoria, uma boa equipe de TI que criptografou os dados dele, né? Então, somente com a senha que ele possuía, ele conseguiria ter acesso a essas informações. Tá bem, a Polícia Federal tentou durante mais de ano tentar quebrar esse código, não conseguiu. Pediu auxílio ao FBI, mandou esses computadores para os Estados Unidos, onde eles ficaram também um ano lá, e o FBI devolveu para o Brasil falando que não tinha como abrir esses arquivos. Pois bem, somente com a senha forte que ele criou, que conseguiria se acessar aqueles arquivos. Quer dizer, foi um caso de sucesso da criptografia, da segurança da informação, no caso. E como é que a gente faz uma senha forte? Eu acho que isso é muito importante. Primeira coisa é não usar palavras de dicionário, ou seja, digitar amor, vizinho, cachorro, qualquer nome, qualquer palavra plana que conste num dicionário, isso já é sabidamente fraco, porque existem softwares que testam todas as palavras de um dicionário num esquema de senhas para tentar quebrar por números. Quer dizer, eu usando maiúsculos e minúsculos, letras, números e caracteres especiais, já torna a sua senha muito difícil de se quebrar. E quanto maior a senha, mais difícil é se chegar a essa conclusão. Quer dizer, uma senha nesse tamanho aí, você, com um programa para quebra de senhas, vai levar pelo menos uns 300 anos para se quebrar esse tipo de senha. Quanto maior sua senha, melhor. Ou seja, você pode usar de 6 a 8 dígitos para a sua senha, use 8. Quanto maior o número de letras na sua senha, melhor para ela. Bom, lembrando que sua senha é sempre pessoal e intransferível, seja ela a sua senha de banco, sua senha de login de rede, aqui sempre ela é pessoal e intransferível. Você não entrega essa sua senha para ninguém, porque caso alguém utilize a sua senha, foi porque você forneceu e aquilo que for feito naquele login vai ser atribuído somente a você. Bom, um outro caso de segurança da informação é o descarte das informações. É como você descartar apropriadamente essas informações. E um caso que foi bem interessante
foi um caso de espionagem industrial da Procter & Gamble. A Procter & Gamble, ela espionava a sua concorrente, a Unilever, e através do lixo. Ela contratou um detetive que se empregou dentro da Unilever como faxineiro. E ele, ao fim do dia, passava nas salas e ia recolhendo o lixo. E aqueles papéis que estavam na lixeira, ele entregava tudo na Procter & Gamble. Ou seja, quando a Unilever pensava em lançar um produto, a Procter & Gamble já estava lançando. Quando ela pensava em fazer uma campanha, a Procter & Gamble já estava saindo adiantada na história. Quer dizer, eles custaram muito a chegar à conclusão, mas conseguiram descobrir que a informação estava vazando pelo lixo. E como é que a gente foge um pouco disso? Primeira coisa é fragmentar documentos. Aqueles documentos que você realmente são importantes e você não pode simplesmente jogá-los fora, fragmentar esses documentos. Lembrar que apagar arquivo, tanto de pendrive, disquete ou do seu próprio computador, somente apagá-los não os elimina fisicamente. Eles ainda estão ali e podem ser recuperados. Então, você, ao emprestar um pendrive para uma pessoa, você lembrar que aquilo que você já teve naquele pendrive pode ser recuperado também. Destruir os CDs e DVDs, que vão ser descartados, ou quebre eles, porque aquela informação está disponível ali. Cuidado ao se livrar do seu computador antigo, mesmo que seu computador pifou, tá bom, pifou, você vai simplesmente jogar ele fora? Pois bem, qualquer pessoa que pega esse computador pode pegar o HD desse computador e recuperar todas as informações que estão dentro desse computador. Quer dizer, se você não tiver com aquilo criptografado, a pessoa vai ter acesso a todas as informações que tinham lá dentro. E somente contratar assistência técnica de sua inteira confiança. Ou seja, se o computador pifou, você vai levar para uma assistência técnica, você não sabe o que o cara vai acessar no seu computador. Ele pode pegar e copiar todas as informações para um outro HD e ficar com ele. Então, a confiança na assistência técnica eu acho muito importante. Bom, um outro caso é a segurança física. Isso é uma coisa que a gente vê em muitas empresas hoje. Um dos casos é a famosa tela desprotegida. Aqui no NPI hoje a gente adotou o esquema de bloqueio de tela depois de alguns minutos. Quantos minutos? Hoje após 10 minutos de inatividade, o computador se bloqueia automaticamente. Mas o ideal é, quando você for deixar o seu computador sozinho, não esperar os 10 minutos, você mesmo bloqueia. Porque se você não bloquear, qualquer pessoa em 2 minutos já faz um estrago grande usando o seu computador. Abandonar documentos na impressora, isso é uma coisa que eu já vi muito. E eu trabalhei em uma empresa que nós tínhamos um cemitério de impressões abandonadas do lado da impressora, que eram usados como rascunho. E o que tinha de informação, de contrato, de fornecedor, de vendas dentro daquele cemitério de papéis, era uma loucura. Quer dizer, e eles não tomavam providência, até o dia que eles tiveram realmente vazamento de informação. Hoje acabou, os papéis são fragmentados. Bom, largar sua agenda aberta, a chave disponível, a sua chave de gaveta disponível, o arquivo aberto, sua bolsa ou sua pasta largada do lado da sua mesa, seus contatos abertos, quer dizer, tudo isso são fontes de informações. Quer dizer, a ISO 27002, ela adota a política de mesa limpa, ou seja, se você não está ali trabalhando, você não tem que deixar nenhuma informação disponível para que as pessoas acessem, porque qualquer pessoa com uma má intenção pode se aproveitar desse descuido seu. E um caso interessante, exatamente sobre a segurança física, foram as faxineiras que roubavam processos dentro do TRF. Quer dizer, por que elas faziam isso? Porque o processo estava disponível. A facilidade foi muito grande. E o processo disponível em cima das mesas. Os processos deviam estar ou numa sala trancada, a qual elas não tivessem acesso, ou simplesmente lacrados num envelope.
No caso, elas roubavam o processo, mas se a pessoa não quiser roubar o processo, com qualquer celular você abre um processo e se fotografa o processo inteiro. Quer dizer, você não precisava tirar o processo fisicamente. Quer dizer, no caso, aqui no INPI, existem as duas vertentes. A pessoa pode roubar um processo ou simplesmente fotografar um processo inteiro. Quer dizer, são medidas simples de se resolver, mas que as pessoas não se atentam. Então eu acho esse caso recente muito comum, e não é só aqui, em várias empresas, o descuido com informações sensíveis, disponíveis para qualquer pessoa chegar perto. Gente, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição. Eu achei um espetáculo.